O ar-condicionado da Lobo e Falcão Criativos parecia ter sido calibrado para preservar artefactos, não para acolher seres humanos. Amara Oliveira sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele escura assim que atravessou as portas de vidro imponentes, o som dos seus sapatos baixos e confortáveis abafado pelo mármore polido do lobby. O Parque das Nações estendia-se lá fora, moderno e soalheiro, mas ali dentro, no coração daquela que era uma das agências de publicidade mais prestigiadas de Lisboa, reinava uma frieza quase palpável. Amara ajustou a alça da mochila que lhe pesava no ombro, um peso que era mais do que apenas o seu portátil e o portfólio cuidadosamente preparado. Era o peso da expectativa, da esperança e, como sempre, de uma ansiedade subtil que lhe roía o estômago. Bom dia, disse Amara à recepcionista, uma jovem loira e esguia, cujo nome na placa, Jéssica, parecia tão polido quanto a sua maquilhagem. Tenho uma reunião marcada com a diretora Carolina Abrantes às 10. Jéssica nem sequer levantou os olhos do ecrã. Nome. A voz era monocórdica, desinteressada. Amara Oliveira. Os dedos de Jéssica pairaram sobre o teclado por um instante, antes de voltarem a dançar sobre as teclas. A doutora Abrantes está um pouco atrasada. Pode aguardar ali. Apontou vagamente para uma área com cadeiras de design angular e desconfortável, claramente escolhidas mais pela estética do que pelo conforto. Amara engoliu em seco. Atrasada. O velho truque. Sentou-se na beira de uma das cadeiras, a sua silhueta volumosa sentindo-se desproporcional e desajeitada contra as linhas minimalistas do mobiliário. 18 minutos se passaram. 18 minutos em que Amara viu dois homens brancos, de fato e gravata, chegarem depois dela e serem imediatamente encaminhados para os elevadores com sorrisos e cortesias. Um nó familiar apertou-se-lhe no peito. Era sempre assim. A sensação de ser uma nota de rodapé, uma reflexão tardia. Lembrou-se de outras salas de espera, outras entrevistas, a mesma avaliação silenciosa, o mesmo tratamento que a fazia sentir-se como um fardo, uma anomalia. Será que esta cadeira aguenta? Pensou, a pergunta um eco amargo de tantas outras vezes. O seu cabelo natural, preso num coque alto numa tentativa de parecer mais profissional, parecia agora uma declaração de teimosia num ambiente onde o liso e o controlado eram a norma. As suas roupas, de cores neutras para não chamar a atenção, só a faziam sentir-se mais apagada, mais invisível. Mas o seu portfólio, esse gritava cor e vida e inovação. Se ao menos lhe dessem a oportunidade de o mostrar sem o filtro do preconceito. Amara Oliveira. A voz de Jéssica, ainda sem qualquer inflexão de calor, cortou-lhe os pensamentos. A Dora Abrantes pode vê-la agora. Contudo, houve uma alteração. A reunião não será na sala principal. Siga-me, por favor. Não na sala principal. Outro pequeno sinal, outra forma sutil de diminuição. Amara seguiu Jéssica por um corredor mais estreito, menos iluminado, até uma sala mais pequena, quase um anexo, mobilada com uma mesa redonda e algumas cadeiras que pareciam ter sido retiradas de um conjunto menos importante. Era evidente que aquela não era a sala onde se fechavam grandes negócios ou se recebiam clientes importantes. Sentou-se, o coração a bater um pouco mais depressa. A porta abriu-se novamente e um jovem de ar um pouco alternativo, talvez um designer júnior a julgar pela t-shirt de uma banda indie os All Stars, espreitou. Desculpe, pensei que estava vazia. Ele sorriu, um sorriso genuíno que apanhou Amara de surpresa. Quer uma água? O café daqui não é grande coisa, mas a água é fresca. Agradeço, sim, respondeu Amara, sentindo uma pequena onda de gratidão por aquele gesto inesperado de humanidade. O jovem que se apresentou como Diogo Mendes trouxe-lhe a água. Boa sorte, disse ele em voz baixa antes de sair, como se partilhasse um segredo, um reconhecimento tácito da atmosfera tensa da agência. E então a porta abriu-se de rompante. Carolina Abrantes entrou. Não caminhou. O seu cabelo loiro impecável balançou, os saltos agulha ecoaram no chão. Era a personificação da elegância corporativa, magra, vestida com um tailleur caro que parecia ter sido esculpido no seu corpo, o perfume subtil mas inebriante pairando no ar. Os seus olhos azuis, frios como o aço das esculturas no lobby, varreram Amara de cima a baixo, uma avaliação que durou um microsegundo, mas que pareceu uma eternidade. Não houve um pedido de desculpas pelo atraso. Amara Oliveira, suponho, disse Carolina, a voz tão impecável e controlada quanto a sua aparência. Tem 20 minutos. Estou com um dia complicado. Sentou-se à frente de Amara, pegando imediatamente no seu smartphone, como se a reunião fosse uma interrupção menor,
na sua agenda preenchida. Amara respirou fundo, tentando afastar a familiar sensação de encolhimento. Droro Abrantes, agradeço o seu tempo. Tenho aqui o meu portfólio e a proposta para a campanha Lisboa Inclusiva que discutimos brevemente por e-mail. Carolina fez um gesto vago com a mão, ainda a olhar para o ecrã do telemóvel. Sim, a campanha da inclusão. Um tema necessário hoje em dia. Havia um tom na sua voz, uma inflexão quase imperceptível que transformava necessário em enfadonho, mas obrigatório. Amara começou a sua apresentação, a voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza à medida que falava da sua paixão pelo projeto, das suas ideias para alcançar um público verdadeiramente diversificado, dos seus conceitos visuais inovadores. Mostrou os seus esboços, as suas maquetes, os dados que sustentavam as suas propostas. Carolina ouvia, ou fingia ouvir, com uma expressão de polido desinteresse. Interrompia frequentemente, não com perguntas pertinentes, mas com comentários que desviavam o foco ou diminuíam subtilmente o trabalho de Amara. Interessante. Mas será que o público-alvo realmente se identifica com isto? Disse ela, apontando para um dos designs mais arrojados de Amara, que celebrava diferentes tipos de corpos e etnias. Não será demasiado nichado? Precisamos de algo com um apelo mais universal, não acha? Universal. Amara conhecia aquele eufemismo. Universal geralmente significava branco, magro, convencional. Acredito que a universalidade reside na autenticidade e na representação genuína, Amara argumentou, a sua voz agora firme. Os dados mostram que o público está cansado de imagens homogêneas. Carolina sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Dados, querida. No nosso meio, a intuição e a estética são rainhas. E sejamos francas, a imagem é tudo. O seu olhar pousou novamente em Amara, desta vez com uma sugestão de conselho não solicitado. Talvez se investisse um pouco mais em si, na sua própria imagem, as suas ideias teriam um impacto diferente. A sala pareceu ficar mais fria. As palavras de Carolina, embora veladas, eram um golpe direto. Não era sobre o projeto, nunca tinha sido. Era sobre ela, Amara. Sobre o seu corpo, a sua pele, a sua presença, que não se encaixava no molde elegante e polido da Lobo em Falcão. Anos de microagressões, de comentários passivo-agressivos, de portas fechadas na cara, culminaram naquele momento, naquela sala pequena e fria. A humilhação daquela entrevista de emprego anos antes, onde o entrevistador lhe perguntara se aguentaria o ritmo com essa condição física, voltou-lhe à memória com uma clareza dolorosa. A vontade de encolher, de desaparecer, era imensa. Mas por baixo da dor e da raiva que começava a borbulhar, algo mais despertava. Uma exaustão. Uma exaustão de ser constantemente julgada, constantemente diminuída. Uma exaustão que, surpreendentemente, começou a transformar-se numa faísca de desafio. Ela olhou para Carolina, para a sua fachada perfeita, para a sua arrogância complacente. E pela primeira vez em muito tempo, Amara não desviou o olhar. Com todo o respeito, Dr. Abrantes, começou Amara, a sua voz surpreendentemente calma, mas com um fio de aço que ela própria não sabia que possuía. O meu portfólio e a minha proposta falam por si. As minhas qualificações e a minha experiência são extensas. Gostaria de saber, com toda a sinceridade, se as suas objeções são ao conteúdo do meu trabalho ou à embalagem que o apresenta. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Carolina Abrantes ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada, apanhada de surpresa pela frontalidade de Amara. A máscara de polidez profissional começou a rachar, revelando uma irritação gélida por baixo. Como se atreve? Sibilou Carolina, a voz baixa e perigosa. Está a insinuar que sou preconceituosa, menina Oliveira. O uso do menina era deliberadamente condescendente. Estou apenas a pedir um feedback honesto e profissional sobre o meu trabalho, retorquiu Amara, mantendo o contacto visual. Feedback esse que até agora parece estar intrinsecamente ligado a comentários sobre a minha pessoa e não sobre as minhas competências. O rosto de Carolina endureceu. Pois bem, se quer honestidade, aqui tem. A sua apresentação é esforçada, mas falta-lhe o requinte, a sofisticação que a Lobo Falcão exige. E sim, a aparência conta. Neste meio, a credibilidade também se constrói através da imagem que projetamos. Alguém que francamente não parece cuidar da sua própria imagem. Ela deixou a frase pairar, o insulto implícito cortando o ar como vidro partido. Dificilmente convencerá os nossos clientes de que pode cuidar da imagem deles. Talvez, se cuidasse mais, as suas ideias tivessem de facto mais impacto. Era isso. O golpe final.
A justificação crua e feia para o seu comportamento. Amara sentiu as lágrimas a quererem surgir, mas engoliu-as. Não lhe daria essa satisfação. Nesse preciso instante, a porta da sala abriu-se suavemente. Um homem mais velho, de cabelo grisalho e um ar de autoridade tranquila, entrou. Era o Sr. Pedro Lobo, o lendário fundador e CEO da agência, uma figura quase mítica que raramente era vista nos pisos inferiores. Tinha regressado inesperadamente de uma viagem e, ao passar pelo corredor, alertado por um Diogo Mendes visivelmente desconfortável que lhe sussurrara algo sobre uma reunião tensa, decidira ver o que se passava. Ele tinha ouvido o suficiente da última tirada de Carolina. Carolina, disse o Sr. Lobo, a sua voz calma, mas carregada, de uma autoridade que fez Carolina Abrantes endireitar-se na cadeira, como se tivesse levado um choque elétrico. Interrompo alguma coisa importante. O rosto de Carolina passou por uma sucessão rápida de emoções, surpresa, pânico e uma tentativa apressada de recompor a sua fachada profissional. Sr. Lobo, que surpresa agradável! Estava apenas a dar um feedback a Sr. Oliveira sobre a sua proposta. Percebo, disse o Sr. Lobo, os seus olhos perspicazes fixos em Carolina por um momento, antes de se voltarem para Amara. Sr. Oliveira, lamento a interrupção. O Pedro Lobo. Apresentou-se ele, estendendo a mão a Amara, um gesto de respeito que a apanhou desprevenida. Ouvi a parte final da conversa, e devo dizer, estou curioso para ver esta proposta que gera um feedback tão apaixonado. Havia uma ironia subtil na sua voz que não passou despercebida a ninguém. Carolina empalideceu visivelmente. Sr. Lobo, eu posso explicar. Tenho a certeza que pode, Carolina, cortou o Sr. Lobo. Mas por agora, gostaria que a Sra. Oliveira me apresentasse diretamente as suas ideias. Se não se importa, claro. O seu olhar voltou-se para Amara, expectante. Amara, ainda a processar a súbita reviravolta, sentiu um misto de nervosismo e uma nova onda de adrenalina. Era a sua oportunidade. Com o CEO da agência ali, interessado, talvez houvesse uma hipótese. Recolheu os seus papéis, respirou fundo e começou de novo, desta vez dirigindo-se ao Sr. Lobo. A sua voz, agora livre da tensão do confronto com Carolina, fluía com mais confiança. Falou do seu conceito para a campanha Lisboa Inclusiva, da sua visão de uma cidade que abraçava todas as suas cores, formas e histórias. As suas ideias, antes diminuídas e postas de lado por Carolina, pareciam ganhar nova vida sob o olhar atento e encorajador do Sr. Lobo. Ele fazia perguntas pertinentes, demonstrava um interesse genuíno. Carolina Abrantes assistia em silêncio, o seu rosto uma máscara de contenção, os nós dos dedos brancos onde apertava a caneta. Podia sentir o poder a escoar-se-lhe por entre os dedos, a situação a fugir completamente ao seu controlo. Lembrou-se com um aperto no peito de uma época distante, na sua adolescência, quando era ela o alvo de comentários maldosos sobre o seu acne e o seu aparelho nos dentes. Jurara a si mesma que nunca mais se sentiria assim, que ascenderia, que seria ela a ditar as regras, a definir o que era aceitável. E de alguma forma, essa promessa tinha-se transformado nesta carapaça de arrogância e crueldade. Quando Amara terminou, o Sr. Lobo ficou em silêncio por um momento, a contemplar. Sr. Oliveira, disse ele finalmente, esta é uma das propostas mais frescas, inteligentes e de facto inclusivas que vi nos últimos tempos. Tem uma visão clara e uma abordagem que me parece não só necessária, como comercialmente muito astuta. Virou-se para Carolina, o seu tom agora decididamente frio. Carolina, estou profundamente desapontado. Na Lobo é Falcão, orgulhamo-nos de identificar e nutrir talento, independentemente da sua proveniência ou aparência. O que testemunhei aqui hoje foi não só uma falta de profissionalismo gritante, como também um preconceito que não tem lugar nesta empresa. A sua avaliação da Sra. Oliveira foi tendenciosa e inaceitável. Carolina tentou balbuciar uma desculpa. Sr. Lobo, eu não tive a intenção. Eu estava apenas a tentar manter os nossos padrões. Os nossos padrões? Interrompeu o Sr. Lobo, a voz subindo uma oitava. Os nossos padrões incluem respeito, abertura e a capacidade de reconhecer uma boa ideia, mesmo que ela não venha na embalagem que espera. Parece que esses são padrões que precisa de reaprender urgentemente. O veredicto estava dado. O projeto de Amara seria levado adiante, sob a supervisão direta do Sr. Lobo. Quanto a Carolina, o CEO informou-a de que o seu comportamento teria consequências sérias. Seria alvo de um processo disciplinar e o seu papel na liderança de projetos importantes seria reavaliado. A sua arrogância antes tão imponente desmoronou-se,
deixando para trás uma figura pálida e trêmula. Amara observava, uma mistura complexa de emoções a agitá-la por dentro. Não havia triunfo, não no sentido de se alegrar com a queda de Carolina. Havia, sim, um profundo alívio, uma validação que lhe aquecia a alma. E, mais importante, havia a sensação de ter encontrado a sua voz, de ter lutado e de alguma forma vencido. Ao sair da sala, trocou um olhar de silenciosa cumplicidade e agradecimento com Diogo Mendes, que esperava discretamente no corredor. Ele sorriu-lhe de volta, um sorriso que dizia, eu sabia. Lá fora, no Parque das Nações, o sol da primavera parecia mais brilhante, o ar mais leve. Amara caminhava já não com o peso da ansiedade, mas com uma nova leveza nos ombros. A reunião na Lobo e Falcão Criativos tinha começado como mais um capítulo na sua longa história de lutas contra o preconceito, mas terminara de forma diferente. Ela sabia que aquela vitória era apenas uma batalha. A guerra contra os preconceitos arraigados, contra os olhares que julgam e as portas que se fecham, era longa, mas naquele dia algo dentro dela mudara. A Amara que saía daquela agência não era a mesma que tinha entrado. Tinha provado a si mesma que a sua voz importava, que o seu talento merecia ser visto, que a sua presença com toda a sua negritude e o seu volume tinha o direito de ocupar espaço. E essa consciência era, em si, uma revolução silenciosa, o início de um novo capítulo, onde a esperança, antes uma chama bruxuleante, ardia agora com uma força renovada e desafiadora. O caminho à frente ainda seria incerto, mas Amara Oliveira caminhava agora com a cabeça um pouco mais erguida, o coração um pouco mais leve, pronta para o que viesse.